E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Então, a partir de agora, pessoal, eu vou pegar vocês pela mão e a gente vai começar a atravessar essa ponte. Essa ponte aqui, que metaforicamente representa aí o trajeto de vocês na fotografia. Vejam que a gente tem uma névoa aqui no fundo e passando essa névoa aqui, pessoal, vocês vão ver que um universo de possibilidades vai se abrir para vocês aqui dentro da fotografia. Enfim, vamos então começar pelo princípio, pessoal. A gente dizia que a maioria dos fotógrafos domina a técnica fotográfica, já domina o seu equipamento, já tem a lente certa para fazer, mas eu vou dizer para vocês que a partir daqui, pessoal, é um pequeno grupo de fotógrafos que vai ter toda a consciência desses elementos que eu vou trazer aqui para vocês, e é justamente por isso, fazendo um jabá proposital aqui da minha plataforma lá do Photoflix, que a gente cruza essa ponte lá dentro do Photoflix, trabalhando os conceitos da fotografia, trabalhando a questão da importância da luz, a gente entender a luz da nossa alocação, a luz que a gente tem disponível, quando a gente precisa utilizar um flash. Depois, a gente poder editar isso de uma maneira muito profissional, a gente faz esse percurso lá dentro do Photoflix e é isso que diferencia aí os homens e os meninos, as mulheres e as meninas dentro da fotografia, é a gente dominar a questão da luz, a questão da edição, e se a gente começa a ter consciência compositiva, vocês vão ir muito longe. E é apresentar este panorama com bastante profundidade que eu me proponho nesse ponto crucial aqui desse nosso curso. Estou começando e agora, porque vocês já vão começar a partir da metade da ponte. Tá legal, povo? Tá lindo aqui, adorei esse enquadramento aqui, mas seria muito legal aqui se pra gente fazer essa direção aqui. Olha só, o sol está de lá, tá? Então a luz está vindo daquela direção para cá. Então é muito legal que tu te vire pro sol, fica viradinha pro sol. Ah, assim é lindo que fica o teu rosto também, mas eu gostaria de fazer uma foto contigo viradinha como se tu estivesse meditando, aqui assim, sentada aí, senta aí, mas com o rosto todo virado. Isso, todo virado aí, porque daí eu posso pegar aqui, olha. Aqui assim, eu tenho luz no teu rosto, que é onde importa. Faz todo sentido nessa composição aqui que eu quero fazer, porque vai ficar a linha da ponte, tu vai ficar aqui. É legal que tem um fog aqui atrás da ponte. Então, essa parte que tem um fog aqui é muito legal, porque não mostra o outro lado da ponte. Tá ótimo assim, vou fazer a foto aqui. Bom, então a gente vai começar aqui, pessoal. Antes de pensar no nosso equipamento, nas configurações que a gente utilizou, eu quero começar aqui com essa foto aqui da sessão para a gente entender uma coisa muito importante, pessoal. A minha escolha de locação, ela se dá basicamente pela luz disponível naquele local. Se eu não tenho a luz disponível naquele local, eu tenho duas opções. Uma delas, ou eu crio essa minha luz artificialmente utilizando um flash, ou eu escolho uma outra hora para fotografar. Particularmente eu prefiro fotografar do outro lado da ponte, eu acho que tem elementos que ficam mais poderosos ali dentro da composição, só que o que acontece aqui na ponte 25 de abril, pessoal, é que aqui, por exemplo, a gente está mais ou menos, seria no Brasil aí um equivalente, umas 9, 10 horas da manhã, e o nosso sol está deste lado aqui. Mas seria muito legal aqui se pra gente fazer essa direção aqui, olha só, o sol está de lá, tá? Então a luz está vindo daquela direção para cá. Então é muito legal que tu te vire pro sol, fica viradinha pro sol. Ah, assim é lindo que fica o teu rosto também. Ou seja, o que significa? Significa que o meu sol, pessoal, é como se eu estivesse no estúdio pensando. Eu sempre penso na minha fotografia como se eu estivesse no estúdio. Se eu quisesse fotografar a Laís aqui, por exemplo, eu colocaria uma luz aqui no estúdio e pediria para ela olhar para a luz. A ponte, olhem só, olhem como o sol aqui está iluminando a ponte. Ó. A luz do sol vem e ela bate aqui nessa parte da ponte. A outra parte ali da ponte está escura. O que significa isso, pessoal? Significa que se eu quero iluminar este meu sujeito e eu quero iluminar essa ponte, esses dois elementos são importantes ali para a minha composição e eu não quero criar um efeito de, por exemplo, contraluz, não existe nesta locação
outro lugar para se fotografar, a não ser deste lado da ponte. Porque senão o que vai acontecer, vejam só, a gente está mais ou menos no mesmo horário, vejam o que acontece se eu vou para o outro lado da ponte. Eu vou construir outro tipo de fotografia aqui do outro lado da ponte, porque o sol está deste lado aqui, pessoal, ou seja, toda essa parte aqui da ponte está escura, não tem luz disponível. Então, ou eu vou trabalhar com um contraluz, trabalhar com uma silhueta ou alguma coisa parecida com isso, ou eu estou no local errado para fotografar. Então, a gente começa a nossa sessão deste lado aqui, justamente porque a gente vai compor, e esse é o primeiro elemento compositivo que eu trago para vocês, somos bichinhos da luz ali na fotografia. Se eu não estou com o flash aqui do meu lado, o que eu tenho que fazer é me guiar pela luz. Nossa, César, eu queria muito fazer essa foto aqui. Eu vi que tu tem uma foto. Até mostro para vocês aqui uma foto. Percebam aqui, esta é mais ou menos o mesmo local. Naquele momento eu estou fotografando daqui, mas vejam só. Se eu quero essa ponte completamente iluminada e eu quero fotografar neste horário aqui, pessoal, que eu fiz aquela foto, que no meu Instagram, aliás, foi uma das fotos mais curtidas aí dos últimos tempos. Se eu quero produzir esta foto aqui, pessoal, eu estou no horário errado para fotografar. Eu tenho que fotografar às 4, 5 horas da tarde, que é quando o sol faz a volta, vem para este outro lado aqui da fonte 25 de abril e ele ilumina este outro lado aqui da ponte. Então, neste momento, às 10 horas da manhã, a gente tem que fotografar do outro lado da ponte. E é muito interessante que a gente entenda isso, pessoal, porque não adianta vocês pensarem assim, tem um parque lindo perto da minha casa, onde vai ter fotos maravilhosas e tudo mais. Se vocês estiverem nesse parque na hora errada, as fotos de vocês não irão funcionar, pessoal. Então é muito importante que vocês conheçam a locação onde vocês vão fotografar para que vocês saibam o melhor momento do dia para aquilo que vocês estão querendo fotografar. Outra coisa também, como eu mostro aqui no nosso VT, vejam só, a Laís ela estava se posicionando de forma equivocada, ela estava se posicionando completamente virada para mim ou virada lá para a ponte, mas a questão é a seguinte, eu precisava que o sol entrasse, vejam só, aqui a gente está com uma luz quase de 45 graus aqui. Bom, se ela está virada para o outro lado, eu não enxergo o rosto dela, que é um problema, mas se ela está virada completamente para mim, não ilumina ali o rosto da Laís. Então foi preciso que eu posicionasse a Laís aqui de frente para a gente fazer essa foto. Aqui assim, eu tenho luz no teu rosto, que é onde importa. Essa aqui é a minha foto campeã aqui dessa sessão, por outras razões que depois eu vou falar para vocês, mas vejam só que interessante aqui. O mais interessante aqui do meu sujeito, como qualquer sujeito, que é o rosto, ele está completamente iluminado. Aqui a gente tem o rosto, a gente tem esse verde que vai ser importante também aqui para a nossa composição, isso aqui está iluminado. Então eu preciso posicionar o meu sujeito em direção ao sol. César, se tu quisesse fazer uma foto mais frontal da Laís, bom, daí eu tenho que vir mais aqui, eu vou perder a ponte, porém eu vou ter a Laís com o rosto iluminado, que é muito importante quando a gente tem um sujeito na foto, e aqui já é o segundo elemento compositivo, a gente já está saindo aqui da composição pela luz, mas ainda falando sobre ela. Quando a gente tem um sujeito na foto, quando a gente tem uma pessoa na foto, pessoal, isso se transforma no que a gente chama um motivo. O motivo é aquilo que tu olha para a foto e tu já percebe como elemento de destaque. Neste nosso caso aqui a gente tem dois motivos, a gente tem a Laís e a gente tem a ponte 25 de abril. Nesse caso aqui, pessoal, estes dois elementos aqui, eles precisam ou estarem iluminados ou, como é o caso aqui, estar em uma posição de contraste. Aqui a gente fez o contrário, a gente destacou de uma outra forma. A gente tem a foto toda clara e os elementos, eles estão escuros. Vejam só, se eu coloco isso aqui num preto e branco, a gente tem uma foto praticamente pronta aqui num contraluz, que funciona muito bem esse efeito da silhueta, quando a gente tem os elementos bastante marcados. Se a gente tem esses sujeitos aqui, ou a gente precisa iluminá-los, ou se a gente vai fazer o contraluz, a gente precisa destacá-los em alguma relação de contraste aqui com os elementos para trazer isso bastante destacado. Então, essa é a primeira coisa que faz vocês darem uns passinhos aqui nessa ponte da fotografia, que é entender, pessoal, que a gente depende dessa luz para se fotografar. Toda vez que eu passo por um local e eu vejo
uma luz bonita, eu vejo uma cena bem iluminada, eu coloco um sujeito, esse sujeito ele fica bem iluminado, não necessariamente diretamente pelo sol, às vezes está batendo a luz num prédio e está voltando nesse sujeito, às vezes o chão é bastante claro e traz um rebatimento bonito. Para mim, pessoal, o primeiro elemento compositivo é a luz. Não interessa o quão bonito é o local, eu sei que se eu não tiver a luz que eu preciso, eu não vou conseguir fazer uma grande foto. E se eu preciso fotografar naquele local, é importante que eu leve o meu arsenal de flash, e a gente tem dentro lá do Photoflix, como por exemplo, fazer um ensaio à luz do dia utilizando flash, porque a gente vai precisar de luz. Tá legal? Então, meus queridos, essa foi a nossa aula aqui, a composição a partir da luz, e a partir da nossa próxima aula a gente vai ver como a gente vai dominar a luz para fotografar a nossa cena, tá bom? Beijo para vocês, tchau, tchau!